Acreditar em Deus. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve e ativa lá o sininho para poder receber todas as notificações dos nossos conteúdos. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e faça os seus comentários. Eu leio todos, só não consigo responder todos. Hoje eu estou aqui num lugar diferente, estou aqui num hotel, na verdade, aqui na cidade de Sumaré. Ontem eu tive a bênção e a oportunidade de estar com uns casais aqui e aí eu falei sobre casamento, relacionamento conjugal, foi bem bacana na estaca aqui de Sumaré. Então hoje nós vamos falar a respeito, nessa semana estamos estudando Mosias de 4 a 6, continuação do discurso do rei Benjamim, que é um discurso fabuloso, em que as pessoas que assistiram o discurso ali, viram o próprio rei Benjamim falando, foram tocadas profundamente e suas vidas foram totalmente transformadas por causa das palavras do rei Benjamim, das coisas que ele falou. E dentre essas coisas eu escolhi uma parte que eu considero muito, muito importante, que está nos versículos de 5 até o 12, em que ele diz o seguinte: Pois eis que se o conhecimento da bondade de Deus despertou agora em vós a consciência de vossa nulidade e de vosso estado indigno e decaído, digo-vos que se haveis adquirido conhecimento da bondade de Deus e de seu incomparável poder, e de sua sabedoria, e de sua paciência, e de sua longanimidade para com os filhos dos homens, e também da expiação que foi preparada desde a fundação do mundo, a fim de que por ela a salvação possa vir para aquele que puser sua confiança no Senhor e guardar diligentemente seus mandamentos e perseverar até o fim da vida, quero dizer, a vida do corpo mortal, eu digo que esse é o homem que recebe a salvação. Então, daqui a pouco eu continuo, mas ele está dizendo, olha, se a gente adquirir um conhecimento da bondade de Deus, então a gente adquire esse conhecimento que é extremamente importante, é o que eu vou falar bastante hoje, e se a gente adquiriu esse conhecimento de Deus, e por causa da expiação de Cristo, e se a gente colocar nossa confiança nele, ele diz, e persevera até o fim da vida, esse é o homem ou a mulher que recebe a salvação por meio da expiação, que foi preparada desde antes da fundação do mundo, para toda a humanidade que existiu desde Adão, ou que existe ou existirá até o fim do mundo. Esse é o meio pelo qual é concedida a salvação, e não há qualquer outra salvação a não ser esta que foi mencionada. Tampouco há outras condições pelas quais o homem possa ser salvo, exceto aquelas de que vos falei. Então ele está falando, olha, não existe outra salvação, não existe outra forma de ser exaltado, de receber a vida eterna, a não ser pela expiação de Cristo. Mas agora ele fala, no início aqui sobre a bondade de Deus, da gente buscar esse conhecimento da bondade de Deus. Ele fala assim, no versículo 9, acreditai em Deus, acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Então ele tem, nosso Pai Celestial, ele tem todo o poder, ele conhece todas as coisas, ele criou todas as coisas que existem no céu e na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Então é importante a gente saber disso. O rei Benjamim está dizendo, olha, a gente tem que reconhecer a nossa diferença entre Deus, o Pai, e nós. Então há uma diferença muito grande. Ele sabe coisas que nós não temos a mínima ideia. Ele conhece todas as coisas, ele sabe, ele tem todo o amor, ele tem toda a compreensão. Enfim, a gente precisa reconhecer isso.
É isso que o rei Benjamim está dizendo. A gente precisa saber que existe uma diferença grande entre nós e o Pai Celestial. E novamente acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus e pedir com sinceridade de coração que Ele vos perdoe. E agora, se acreditais em todas estas coisas, vede que as façais. Então ele está sendo bem claro aqui. Não adianta a gente saber, a gente tem que viver as coisas que a gente aprende. Bom, eu tenho um conhecimento do Pai, eu tenho me aproximado do Pai, então eu vou fazer as coisas que o Pai deseja que eu faça. Então não há outro meio de amar a Deus se a gente não guardar os mandamentos. Não há outro meio de reconhecer que Ele é o nosso Pai, se nós não orarmos, não conversarmos com Ele, não nos aproximarmos dEle. Vamos colocar em ação, então, essas coisas para que a nossa vida, que a gente tenha a vida eterna. Mas ele continua, e novamente acreditai que vos... no versículo 11... E digo-vos novamente, como disse antes, que como haveis adquirido conhecimento da glória de Deus, ou seja, se haveis conhecido sua bondade, experimentado o seu amor, recebido a remissão de vossos pecados, o que causa tão grande alegria à vossa alma, ainda assim quisera que vos lembrasseis e sempre guardasseis na memória a grandeza de Deus e vossa própria nulidade. Então, ele está falando de uma coisa interessante. Então, a gente tem que entender a grandiosidade de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. E nós temos que entender também diante dele a nossa nulidade. Essa nulidade, como disse, né, o próprio rei Benjamim falou que nós somos servos inúteis, né? Aprendemos isso na semana passada, na designação. Então, não é que... Eu aprendi até com um amigo sobre isso, né? Não é que a gente é inútil no sentido de não servirmos para nada. É que é inútil tentar pagar ao Senhor as coisas que Ele faz por nós. É inútil nós acharmos que existe outra forma de salvação a não ser pela expiação de Jesus Cristo. É inútil nós queremos nos comparar a Deus nesse momento. Não há possibilidade. Ele está muito acima de nós, os seus pensamentos são maiores do que os nossos. A sua vida, a sua grandeza, a sua retidão, a sua pureza está muito acima de nós. Porém, o que é mais interessante disso é que Ele quer que a gente seja como Ele. Olha que grandeza existe nesse Deus maravilhoso. Ele quer, nosso Pai, e esse é um título, né? Por que, né, chamar de Pai? Né? Ele deu esse título porque nós somos seus filhos e Ele nos ama. E um pai quer fazer de tudo por seus filhos. E é o que o nosso Pai Celestial faz. Então, nós reconhecermos a nossa nulidade diante dEle significa que nós nos colocamos no nosso lugar, né? Devemos nos colocar no nosso lugar de que Ele está muito acima de nós, mas Ele quer que nós cheguemos a ser como Ele. Isso é que é importante a gente saber. Não é só que nós somos nulos, né, diante dEle, ou que nós somos servos inúteis, ou que é inútil querer pagar a Ele tudo que Ele faz por nós, e realmente é, mas não é só isso. Ele quer que nós sejamos como Ele é. E essa é a grandeza de Deus. Ele continua, a sua bondade e longanimidade para convosco, indignas criaturas, e que vos humilhasseis com mais profunda humildade, invocando diariamente o nome do Senhor e permanecendo firmes na fé naquilo que está para vir. No caso, né, naquela época, Cristo não tinha vindo ainda. Ele estava dizendo, não, você tem que acreditar realmente que Cristo virá. E a gente sabe que Cristo veio. E ele diz no 12, e eis que eu vos digo que se fizerdes isso, sempre vos regozijareis e estareis cheios do amor de Deus. E sempre a remissão de vossos pecados. Né? Então,
a gente vai estar cheio do amor de Deus e nós vamos receber remissão dos nossos pecados. Se nós fizermos as coisas que Ele nos diz, que alegria que é poder saber que nós temos um Pai que nos ama e que nos dá todas as coisas e que nos favorece de todas as maneiras para que cheguemos a ser como Ele é. E ele continua, e crescereis no conhecimento da glória daquele que vos criou, ou seja, no conhecimento daquilo que é justo e verdadeiro. Então são versículos muito profundos falando a respeito do Pai, e nós precisamos buscar esse conhecimento do Pai, cada vez mais. Procurar entender quem Ele é, e o que Ele faz, e obviamente, como é que eu consigo saber como é que Deus age, como é que Ele faz? Simplesmente a gente aprende isso vendo Cristo, porque Cristo veio e ele disse que Ele fazia as coisas que Ele viu o Pai fazer. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele disse. Então, Cristo é o modelo do Pai para nós. Então, se nós queremos muitos falam, né? Nós não temos muita informação sobre o Pai, né? Bom, se a gente quiser saber como o Pai é só estudar a vida de Cristo. É isso que a gente precisa fazer, entender como é o Pai, conhecendo mais o Salvador Jesus Cristo, e claro, não apenas ganhando um conhecimento intelectual, né, das coisas que o Senhor deixou e nos ensinou, mas aplicar na nossa vida esse conhecimento, porque o conhecimento não é só o conhecimento não é só do buscar estudar sobre Deus, sobre Cristo, mas é viver os ensinamentos, as experiências que nós temos na nossa vida, as experiências espirituais é que nos dão um maior conhecimento, mais ainda do que o simples estudar as Escrituras. A gente precisa estudar as Escrituras, mas nós precisamos viver as coisas que nós estudamos. E quando a gente vive, nós nos tornamos mais como Cristo, mais como o Pai. E nós estamos mais próximos do Pai ainda, quando nós realmente vivemos as coisas, os ensinamentos e os exemplos de Cristo. Na noite do sofrimento do Salvador no Getsemane, Jesus Cristo orou ao Pai Celestial e ele disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, como é que eu tenho a vida eterna? O que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Olha só. É conhecer ao nosso Pai Celestial através do Salvador Jesus Cristo. Porque Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos convida para conhecê-lo, para que possamos herdar a vida eterna. Quanto mais nós aprendermos sobre o Pai Celestial, mais nós vamos querer nos tornar como Ele é. Então, nada é mais importante do que conhecer a Deus. Porque ao conhecer a Deus, nós vamos querer nos tornar mais como Ele é. Em João, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está aqui um outro conhecimento importante do Salvador, olha só. Primeiro, que ele nos amou tanto, né? O Pai Celestial nos ama tanto que ele deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho para nós podermos ter a vida eterna. Ele entregou aquele que ele mais amava, o seu Filho mais puro, o mais santo de todos, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Isso é que é amor. Então, a gente precisa começar a entender a grandiosidade do amor do Pai Celestial por nós. E nada se compara ao amor de Deus
se não for esse dele ter entregue o seu próprio filho em nosso favor. E a outra coisa importante que ele fala aqui é que ele não enviou Jesus Cristo para condenar o mundo, mas ele enviou para salvar. Então aí está um outro atributo, né? Tem tantos, né? Nosso Pai Celestial tem tantos atributos maravilhosos, mas ele está dizendo, olha, eu não mandei meu filho aí para a terra para condenar você, eu mandei ele para te salvar. Então eu não estou aqui. E muitas pessoas olham para assim para Deus, achando que Deus é um ser sem generosidade, que é um ser rigoroso, que ele é bravo, que ele quer castigar. E não é nada disso. É exatamente o oposto. Ele é um Deus justo, sim, ele é um Deus que quer fazer, que é rigoroso na obediência, que a gente que obedeça os seus mandamentos, mas ele nos ama, ele tem paciência, ele cuida da gente, ele quer nos consolar, ele quer nos abençoar, nos trazer alegria, nos ajudar nos nossos sofrimentos. Esse é o Deus, nosso Pai. Não é um Deus só que a gente olha assim e fala, puxa, ele vai me castigar porque eu fiz tal coisa errada. Ele vai me condenar. Não é nada disso. Deus, ele é sim justo. Se a gente não fizer as coisas corretas, claro, nós perdemos as bênçãos. Entretanto, ele é um pai amoroso e que quer fazer tudo por seus filhos. Elder Holland fez um discurso maravilhoso sobre a grandiosidade de Deus e ele falou que é um discurso de outubro de 2003. Ele disse assim, por meio de palavras e ações, Jesus estava procurando revelar e dar-nos a conhecer a verdadeira natureza de seu Pai, nosso Pai Celestial. Então, através das palavras e das ações de Cristo, ele nos mostrava como o Pai é. Por isso eu volto, né? Falei no começo. Estuda sobre a vida de Cristo, que você vai entender como é que o Pai é. Ele fez isso, pelo menos em parte, porque tanto naquela época quanto hoje, todos precisamos conhecer a Deus mais plenamente para amá-lo, mais profundamente, Então, ele está dizendo assim, que nós precisamos conhecer a Deus mais plenamente para amá-lo, e para amá-lo mais profundamente, e obedecer a ele de modo mais completo. Então, naquela época Cristo fazia isso quando ele estava aqui na Terra e ele faz isso hoje com a gente. Ele quer que nós entendamos a plenitude do amor de Deus na nossa vida, para a gente poder amá-lo mais profundamente e obedecer ele de forma mais completa, de modo mais completo. Tal como declaram tanto o Velho quanto o Novo Testamento, o primeiro de todos os mandamentos é amarás o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro grande mandamento. Olha só, então, o primeiro mandamento, a coisa mais importante que a gente precisa fazer na nossa vida é amar o nosso Deus. De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Então é colocar tudo, né? Entregar tudo que é nosso para Ele. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é a mais importante. E a coisa mais importante que a gente precisa saber de Deus, nosso Pai, é que Ele nos ama. Nada é mais importante saber do que isso, do que Ele nos ama profundamente. Não é de admirar, pois que o profeta Joseph Smith tem ensinado o seguinte, olha só que interessante que o profeta Joseph Smith ensinou. O primeiro princípio do Evangelho é conhecer com certeza o caráter de Deus. Quero que todos vocês o conheçam, disse ele, e se familiarizem com ele. Precisamos ter uma noção correta de suas perfeições e atributos.
uma admiração pela excelência de seu caráter. Portanto, a primeira frase que proferimos na declaração da nossa fé é: cremos em Deus, o Pai Eterno. Então, essa é a primeira regra de fé, né? Cremos em Deus, o Pai Eterno, e depois em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Mas a primeira frase é: cremos em Deus, o Pai Eterno. Após gerações de profetas terem tentado, né, ainda o Elder Holland, né, falando aqui no seu discurso, após gerações de profetas terem tentado ensinar a humanidade a vontade e o caminho do Pai, geralmente com pouco sucesso, Deus, em seu empenho máximo de fazer com que o conhecêssemos, enviou à terra o seu Filho unigênito e perfeito, criado à sua própria imagem e semelhança, para viver e servir entre os homens nos rigores da vida diária. Então, para tentar ensinar a gente, né, o caminho do Pai, né, e quem Ele é, como Ele enviou o seu Filho. Vir à Terra com tamanha responsabilidade é de representar Elohim, imagina a responsabilidade de Cristo, né? Falar o que Ele falaria, julgar e servir, amar e advertir, demonstrar compaixão e perdoar como Ele o faria, é um dever de proporções tão grandiosas que ele está muito além da nossa compreensão. Então, representar Elohim aqui na Terra foi para Cristo algo assim de um peso muito grande, tenho certeza disso. Mas ele cumpriu, né? E aí o Elder Holland fala assim: mas com lealdade e determinação que seriam as características de um filho divino, Jesus compreendeu essa tarefa e cumpriu-a. Então, quando o louvor e a honra começaram a vir, ele humildemente dirigiu todas as honras ao Pai. Então, sempre Cristo estava dizendo todas as honras ao Pai, né? Até aquele jovem rico, né, quando chega e se aproxima de Cristo, e chama ele de bom, né? Ele fala: não, bom é o Pai. Então, isso era maravilhoso em Cristo, né? Ele sempre colocava o Pai acima dele e que ele representava realmente nosso Pai Celestial. Em meio a uma grande visão da humanidade, agora vem uma parte muito importante aqui da gente poder entender um pouquinho mais quem é o Pai, né? Como ele é, como ele sente. Elder Holland fala: em meio a uma grande visão da humanidade que lhe for aberta aos céus, Enoque, observando as bênçãos e dificuldades da mortalidade, voltou o olhar para o Pai e ficou admirado de vê-lo chorando. Ele disse, maravilhado e admirado, ao mais poderoso ser do universo: como é que podes chorar? Sendo que és justo e misericordioso e bondoso para sempre, e paz é a habitação do teu trono, e a misericórdia irá diante de tua face e não terá fim, como é que podes chorar? Observando os eventos de quase todos os dias, Deus respondeu: olha estes teus irmãos, eles são a obra de minhas próprias mãos. Dei mandamento que se amassem uns aos outros e que escolhessem a mim, seu Pai. Mas eis que eles não têm afeição e odeiam seu próprio sangue. Portanto, não deverão os céus chorar vendo que eles sofrerão? Essa cena única e tocante ensina mais sobre a verdadeira natureza de Deus do que qualquer tratado de teologia poderia transmitir. Ela também ajuda-nos a compreender de modo muito mais profundo aquele vívido momento na alegoria da oliveira, né, no livro de Mormon, lá no livro de Jacó, em que depois de cavar e adubar e aguar e retirar as ervas daninhas, podar, transplantar e enxertar, né, falando da oliveira, né, o Senhor tentando salvar
o fruto da oliveira e a oliveira enxertando, cuidando para que ela pudesse dar bons frutos, o grande Senhor da vinha lança ao chão, quer dizer, nosso Pai Celestial lança ao chão a sua pá e sua tesoura, a sua tesoura de poda, e ele chora, clamando a quem queira ouvir: que mais poderia ter eu feito pela minha vinha? Esse é o Deus que muitas vezes a gente acha, ou pessoas acham, que ele é um Deus rigoroso, que ele só pensa em nos castigar quando fazemos coisas erradas. Ele nos ama tanto que ele chora quando nós nos perdemos. Ele fez isso 2 vezes nas Escrituras que a gente sabe. Lá com Enoque e aqui na alegoria da oliveira. Então, eu fico imaginando que o sofrimento do Pai hoje é em decorrência das nossas atitudes ruins, rebeldes, iníquas, da nossa falta de amor pelo nosso próximo. Isso deixa o Senhor triste. E todas as vezes que eu oro, eu tenho pedido para que o Senhor possa me ajudar a não desapontá-lo, a não decepcioná-lo, o que eu já fiz muitas vezes na minha vida, infelizmente. Então eu tenho procurado melhorar nesse sentido. Estou muito longe de fazer o Senhor ser feliz com a minha vida. Eu tô lutando com isso e eu digo aqui a você, com todas as forças do meu coração, que você lute para que você tenha uma vida tão dedicada, que você ame tanto ao nosso Pai Celestial e que você faça as coisas tão certas para que Ele não sofra, não se decepcione, não se entristeça com as suas atitudes. Porque ele é um ser que sofre também por causa de nós. Então, nesse sentido, né, Jesus não veio para melhorar a visão que Deus tinha do homem. Então, isso é interessante, né? Cristo não veio aqui para melhorar a visão que Deus tinha do homem, mas sim para melhorar a visão que o homem tinha de Deus e para suplicar-lhe que amassem seu Pai Celestial como ele sempre os amou e sempre os amará. Os homens tiveram oportunidade de conhecer o plano de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, sim, até a ira e o julgamento de Deus. Mas o amor de Deus, a profundidade de sua devoção a seus filhos, eles ainda não conheciam plenamente até que Cristo veio. Então a gente passou a entender mais do amor do Pai Celestial por nós quando Cristo veio, nosso Salvador. Então eu fico imaginando algumas coisas me tocam muito sobre o Pai. E eu tenho procurado na minha vida, depois que eu comecei a entender um pouco mais essas coisas, tenho procurado me aproximar um pouco mais do Pai. Não só através das orações, mas dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. E ao servir ao Senhor em meu chamado, ou ajudando o próximo, fazendo alguma coisa por alguém, ou servindo de qualquer forma, dando uma aula, fazendo um discurso, seja lá o que for, tentando me aproximar mais para saber como é que o Pai quer que eu haja nessas determinadas situações e que eu devo viver. Então, e aí eu comecei a pensar sobre a expiação de Cristo, porque a gente vê claramente o sofrimento e a gente sabe o quanto Cristo sofreu no Getsemane, quer dizer, desde aquela quinta-feira lá até a morte dele na sexta-feira, todo o sofrimento que ele passou no Getsemane, depois sendo julgado, bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos,
humilharam o Salvador, ele carregou parte do caminho à sua cruz e foi crucificado lá no Gólgota. Eu fico imaginando, eu sei o quanto ele, quer dizer, eu sei, né? Eu imagino o quanto ele sofreu, dentro das minhas limitações, obviamente, de entendimento disso tudo, muito, eu sei muito pouco sobre esse sofrimento que o Salvador teve, mas a gente lendo, a gente tem uma ideia, né, do sofrimento dele, mas a gente se esquece, muitas vezes, esse foi o sentimento que eu tive, a gente se esquece que também o pai sofreu nesse momento. A gente se esquece que ele estava entregando o seu filho amado, o mais puro, o mais santo, o melhor de todos. Estava entregando. O quanto o pai sofreu naquele momento, né? Porque o pai sabia exatamente o que Cristo estava passando. O pai sabia exatamente a dor, a angústia, o sofrimento, a humilhação e tudo que ele estava passando naquela hora. O pai sabia muito bem, porque Cristo disse, eu só faço aquilo que viu meu pai fazer. Então ele sabia muito bem o pai. E ele sofreu com a morte, com o sofrimento de Cristo. Eu fico imaginando os sentimentos que o pai teve quando ele perdeu 1/3 dos seus filhos na vida pré-mortal. Quando a gente lê as Escrituras, a gente não sabe dos sentimentos do pai, né? A gente não tem essa informação. Pelo menos nós não temos essa informação de forma escriturística, ou os profetas nos falaram, né, de forma oficial, mas o nosso Pai Celestial sofreu. Eu tenho certeza do sofrimento dele ao ver que 1/3, uma quantidade que a gente nem faz ideia, 1/3 de todos os seus filhos eles se rebelaram e se afastaram dele para sempre, e com nenhuma possibilidade de voltar mais. Imaginem o sofrimento que ele teve. Como que o pai se sente ao perder qualquer um de seus filhos aqui também hoje, né? Mesmo aqueles que vieram, né? Os outros 2/3 que vieram aqui para a Terra, que estão aqui, o quanto ele sofre quando perde um dos seus filhos, né? A gente não tem muita ideia. Porque é uma dor muito, muito, muito grande, porque são muitos filhos. E nós temos que lutar, eu, você que está me assistindo, a gente tem que lutar e fazer tudo o que nós pudermos para que mais filhos do Pai Celestial sejam salvos. Vamos nos preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida eterna, e vamos nos preocupar com a vida eterna dos nossos irmãos que estão aqui do outro lado do véu, que é o que o presidente Nelson tem ensinado. A coligação de Israel significa isso, salvar o maior número de pessoas que nós pudermos, salvar o maior número de filhos do nosso Pai Celestial que nós pudermos, porque é isso que ele deseja. E isso vai fazer ele feliz. E nós precisamos fazer isso, nos esforçar ao máximo para salvar cada um dos seus filhos. Eu e minha esposa tivemos uma experiência no ano passado, uma de nossas filhas veio conversar conosco, dizendo que não iria mais frequentar a igreja. A gente ficou muito triste naquela hora. Ela começou a contar, né, por quê e tudo mais. A gente conversou ali, todos choramos juntos, né, naquele momento tão difícil para nós. E eu sei que foi difícil para ela também ter que dizer isso, porque a gente tem uma proximidade, um amor muito grande por ela, ela por nós. E ela sabe e entende o quanto a igreja, o Senhor ainda são importantes na nossa vida. Mas ela disse que não iria mais frequentar a igreja. Aquilo para nós foi uma punhalada no coração. E eu me lembro daquele dia como se fosse hoje, em que ela foi embora e eu fui para o quarto, a minha esposa ficou na sala, eu fui para o quarto orar, né, e senti angustiado por aquele momento.
Aquilo foi uma dor muito grande que eu senti naquela hora, e minha esposa também. E aí eu estava ali no quarto chorando, e, e aí uma voz veio na minha mente e falou para mim assim: agora você sabe um pouquinho do que eu sinto. Agora você sabe um pouquinho do que eu passei e do que eu passo. Infinitamente menor, obviamente, né? Mas eu naquela hora senti o consolo de Deus, de que tudo ia ficar bem, de alguma maneira. Mas eu senti o quanto o Senhor me ama e o quanto o Senhor ama minha filha, as minhas filhas, os meus filhos todos. E como Ele ama os seus filhos, né? Como o Senhor, Ele se preocupa com a gente. E Ele se preocupou em dizer para mim o quanto Ele me dizendo, né? Olha, você está passando um pouquinho do que eu já passei, do que eu passo todos os dias, talvez. E eu fui para a sala, né? Depois desse momento, estava lá no quarto, aí eu fui para a sala, e quando cheguei na sala, eu contei para minha esposa esse sentimento que eu tive, o momento que o Senhor falou na minha mente, no meu coração. E ela disse para mim: eu senti exatamente a mesma coisa. Acho que sentimos juntos, naquela hora, a mão de Deus. E Ele, como se estivesse oferecendo o ombro dele para a gente chorar, naquele momento difícil. Então lembre-se sempre disso. Deus ama você, mais do que você imagina. Então, por favor, busque conhecê-lo mais. Busque aprender mais com Cristo, com a vida de Cristo. E busque se aproximar mais do Pai, não só nas tuas orações, mas ao estudar as Escrituras, ao servir, nos teus pensamentos. Volte os seus pensamentos constantemente a Deus, o Pai. Que você se sinta mais perto dele e você saiba o quanto ele te ama e o quanto ele está preocupado com você. Te vejo no próximo vídeo.